time, o Criciúma se classificou, vai enfrentar o Bahia agora na Copa do Brasil. Enfim, é um dos destaques dessa tarde aqui, provavelmente vai trabalhar bastante. Caldeirão, São Januário, colina histórica, na barreira do Vasco de frente para a cabine do Premier. A casa do legítimo Clube do Povo é o que eu leio aqui na Marquise de São Januário. É aqui, neste palco, que teremos 1 minuto de silêncio antes da bola começar a rolar. A gente já dispara o cronômetro e manda para o ar. Vasco e Criciúma vai começar a rodada 4 do Brasileirão. Vamos respeitar. Da tarde em ponto, sábado, dia 27 de abril, começa a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Criciúma, jogo isolado, exclusivo no Premier, dando pontapé inicial em mais uma rodada do Brasileirão. Vamos juntos, que seja um ótimo final de semana. Invadindo, inclusive, segunda-feira, tem simplesmente São Paulo e Palmeiras para fechar a rodada, com muita emoção prometida na tela do Premier. Vamos nessa, bora! E lá vem o Vasco pela primeira vez ao ataque. Payet abre de primeira, David podia cruzar, veio bloqueado o chute. Ela sai em escanteio pro Vasco no primeiro ataque com menos de 30 segundos. Piton já vai para a batida. Torcida do Vasco mais uma vez mete bronca e esgota os ingressos, enche São Januário. Piton vai levantar na boca do gol. Eu vejo o Léo na primeira trave, a bola vem cruzada forte, tira a defesa. Marquinhos Gabriel vem para puxar o contra-ataque. Corta a luz do Felipe Matheus. Bolassi desce para jogar, contra-ataque é grande, hein? Se o Bolassi levantar a cabeça, ele tem 2 jogadores à disposição na grande área. O cruzamento veio fechado demais, agradece Léo Jardim. Sai jogando rápido com o Payet. Hugo toca para o Medel. Gary Medel abre para o PH. Com a perna da canhota, ele se desfaz da bola. A bola para no meio do caminho no Felipe Matheus. PH recupera a posse de bola para o Vasco. Ela chega com o Payet. Payet jogando protegido neste início. Pela sombra, 31 graus, faz muito calor no Rio de Janeiro. Tá aí ele com a bola dominada. Marcação do Claudinho. Payet toca por dentro, o Verratti faz a parede. Tenta o giro, toca na linha de fundo. Acaba empurrando o seu adversário, fazendo a falta, fazendo a carga ali nas costas. O jogo tá parado, falta para o Criciúma bater. Vai ser contra o sol no primeiro tempo, professor. Ramon Dias na tela. Ex-centroavante argentino, campeão da Libertadores como treinador do River Plate. Um trabalho espetacular de recuperação já no comando do Vasco da Gama na temporada 2023 para manter o Vasco na elite do futebol brasileiro. E do outro lado, o Cláudio Tencati, campeão paranaense com Londrina, campeão catarinense pelo Criciúma. Segue no comando da equipe. Bolassi. Hugo Moura tenta atacar a bola. O Bolassi queria uma falta. O árbitro confirma apenas arremesso para o Criciúma cobrar. Tá a reclamação do Bolassi, porque o Hugo Moura tentava a bola. Ele jura que tocou só no tornozelo do atacante do Criciúma. O árbitro não entendeu assim. Já tem bola rolando aqui em São Januário. Rodrigo tentava uma bola nas costas do PH. Rayan dribla na contramão, diz que foi obstruído. O árbitro entende assim também. O jogo está parado, falta para o Vasco cobrar. Cruz Maltino, você é quem constrói o futuro de glórias e vitórias do Vascão dentro e fora de campo. Acesse sociogigante.com e se associe. Experiências exclusivas, desconto e prioridade na compra de ingressos, clube de benefícios, enfim. O Vasco é o time da virada e com você somos gigantes. É a campanha do Vasco para o sócio torcedor. Léo. A gente vai ter uma temperatura certamente mais amena no segundo tempo, com um sombreamento dessa área, esse sombreamento maior dessa metade de cima na tela. A coberta do estádio de São Januário, né? O setor coberto vai dar um refresco para a rapaziada no segundo tempo. Bola esticada. A defesa tira, Verratti agasalha no peito. Tem uma reclamação de um toque no braço. O Meritão foi quem correu na contramão. O Caio Max não me entendeu assim. Léo sai jogando mais uma vez com o Medel. De pé em pé trabalha o Vasco. Rayan, pisadinha contra a marcação do Hermes.
Arremesso para o Vasco cobrar. 4 minutos são os primeiros movimentos. A rapaziada tocando pela primeira vez na bola. Tá só começando o Vasco e Criciúma. O Guga, já deu para perceber que o Ryan e o David vão precisar trabalhar muito nessa recomposição. Porque o Payet não tem essa característica e está voltando de lesão. Por 2 momentos, o meio-campo do Vasco ficou muito despovoado. E o Criciúma está povoando esse meio-campo. Está tentando ganhar o jogo por ali. Então o David e o Ryan vão ter que recompor muito para fechar esse meio-campo. Assim que tem muito espaço para jogar por ali. Agora, amigos, aproveitando seu primeiro destaque tático do jogo, incluo o Richarlison na conversa. É impressão minha ou o Payet começa aberto na esquerda, trocando com o David? O David encosta mais por dentro, pelo meio, em cima do Verratti. Lançada a pergunta, daqui a pouco você responde pra gente, Richarlison. Deixa eu ver o Bolassi com o Tigre, com o Criciúma. Bolassi ganhou no ombro do PH, se esqueceu da bola. Facilitou pro Gary Medel. Ryan vai puxar o contra-ataque, Verratti não domina. Pintava um bom contra-ataque para o Vasco, não conseguiu o domínio, o centroavante do Vasco. Marquinhos Gabriel, ex-jogador do Vasco, inclusive Marquinhos Gabriel voltando a São Januário. E de tanta gente, né? Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Ryan no meio, agora o Payet está centralizado para pensar o jogo. Pisa na bola, vem com a cabeça erguida, rola na ponta até o Ryan. Trivelinha do Payet, de volta para o Ryan, ele vem para a dividida de cabeça, vai para o chão, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Tá aí o Felipe Matheus, rolando a bola no meio campo para o Criciúma. Barreto, recebe de volta do Marquinhos Gabriel, a bola vem um pouquinho mais atrás. Já conseguiu paginar pra gente, ler pra gente as duas formações táticas, Richarlison? Já sim, Guga, o Criciúma num 4-4-2, normal como o Tencati tinha avisado no começo do jogo, com Marquinhos Gabriel fazendo o lado direito como um ponta, e aqui quem faz é o Felipe Matheus como um ponto esquerda, e Bolassi e Arthur Kaique centralizado como 2 atacantes mais centralizados. Já o Payet, né, é uma movimentação livre, né? Hora por dentro, hora por fora. Começa o jogo se movimentando bem e tentando municiar principalmente o Ryan. É um jogador que gosto muito mais dele centralizado do que aberto pelo lado esquerdo. É uma discussão do ano passado, né? Muitas vezes o Payet jogou aberto e para muitos ele rende mais como um jogador centralizado, tendo mais campo de visão para atuar. O Payet é o jogador mais criativo do Vasco, né? A bola tem que passar a maior parte do tempo nos pés dele. Quando o Payet não joga, o Vasco sente falta. E eu acho que é isso que o Ramon Dias está tentando aproveitar, essa criatividade do Payet. E por isso vai precisar muito do David e do Ryan nessa recomposição. Esforça, coloca lá na frente para o David, ele perde de cabeça, volta para ajudar o Barreto. Prata da casa do Tigre, que bola bem roubada pelo Piton. Payet, marcado, esforça, parece para jogar, abre aqui na direita com o PH. Paulo Henrique domina, vai de frente para a marcação da ponta, carrega por dentro, se desmarca mais uma vez o Hugo Moura. O Vasco vai tricotando no meio campo, o Hugo Moura se desvencilha da falta, tentou o cruzamento, a bola pega no Meritão, sai em arremesso para o Vasco. O Vasco segue no ataque. Você vem passeando com as nossas câmeras por São Januário, tomado o estádio do Vasco mais uma vez. Com muito sol no Rio de Janeiro, repito, 31 graus a temperatura, bastante sol. Hugo Moura carrega, estreia dele em São Januário com a camisa do Vasco. Verratti escora, de calcanhar, tentou devolver para o David, não sai a tabela. Será que o Criciúma vai conseguir o contra-ataque? Chega o Hugo Moura aqui para proteção. A bola para o Arthur Kaique soltar aí para o Bolassi. Daí ao Felipe Matheus. De pé em pé, trabalha Meritão, trabalha o Criciúma. Campeão catarinense. Já tem uma faixa no peito na temporada. São 5 jogos sem perder. Repito, a última derrota na semifinal do catarinense. De lá para cá, o Criciúma não sabe o que é perder. Vive um bom momento. Verratti escorou de cabeça, se estranhou com a marcação. Falta nele, foi puxado, entendeu o árbitro. Artilheiro da temporada do Vasco com 8 gols. Ele foi puxado pelo Wilker Angel, jogador da seleção da Venezuela, fez a falta e o jogo está parado. Caio Max já vai chamar de Cantão. Assistente técnico do Ramon Dias e filho.
Eles continuam discutindo. Dias O tá Emiliano estava reclamando da falta no Verratti. E o árbitro disse para ele parar de reclamar, ir para trás. E o Vasco toca no meio-campo. Esforça. Payet. Sai do Marquinhos Gabriel, abre bem com o Piton. Piton chega cruzando para trás. David não domina. Armar o contra-ataque, Felipe Mateus. Bola em velocidade para o Arthur Kaique. Ele disputa espaço com o Léo e faz a falta de ataque. Posse de bola para o Vasco. 9 minutos e meio, Eric. Quem larga melhor no jogo, amigo? O Vasco está tentando tomar a iniciativa do jogo, tentando pressionar um pouco o Criciúma. Ainda não conseguiu finalizar. Aliás, os dois times não finalizaram ainda. O Vasco tenta, mas o Criciúma está armado para o contra-ataque, para roubar essa bola e tentar usar as costas do meio-campo do Vasco. Ryan dá a ponta por dentro, enfia. Interceptada a bola do Ryan. Hugo Moura erra o passe. A bola vem para Marquinhos Gabriel. Marcelo Hermes, é aquele, tá, gente? Revelado pelo Grêmio. Ó a bola do Hermes, ó. Pro Bolassi contra o PH. PH toma a dianteira, evita o escanteio, toca em arremesso pro Criciúma. O impedimento já havia sido marcado. Não vale o ataque do Criciúma. Foi nesse lançamento aí, ó. Pezinho pra lá, pezinho pra cá. O Bolassi dividiu com o PH. Medel perdeu as duas primeiras rodadas do campeonato. O Medel foi cuidar da mamãe enferma no Chile. Ele perdeu a segunda e a terceira rodada, né? Ele esteve em campo contra o Grêmio, perdeu 2 dos 3 primeiros jogos do Vasco. Ryan no grande círculo, adiantou demais. Piton reclama que foi obstruído, o árbitro não entende como lance de falta. Toca a bola o Criciúma na defesa. Depois de 10 anos, o Criciúma está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelo Hermes. Bola para o Marquinhos Gabriel, ele domina, mas a bola escapa. O Hugo Moura tira, esforça, dá a saída com o Verratti. A velocidade não é muito a do Verratti, agora ele tem campo para jogar. Do outro lado, eu vejo o David se aproximar, o Verratti toca atrás. Permite, então, a recomposição defensiva do Criciúma. A bola é rolada até o Hugo Moura. Levanta a cabeça, dá o tapa, chama o Piton lá na canhota para jogar. Mais uma vez aberto pela canhota o Payet. Soltando com o Hugo Moura. Esforça, pede para receber o Hugo Moura, lançou para o Verratti. Passa à esquerda do gol. Assim eles castigaram o Fluminense. Desse jeitão aí, ó. Fatiada do Hugo Moura na grande área. O Verratti no alto dificilmente perde. Subiu, testou, ela passou. Isso aí, ó, do pé da trave se lamenta o argentino. Por outro ângulo. Primeira grande chance do jogo do Vasco. Criciúma joga na contramão. Marquinhos Gabriel, uma bola quente para ele dominar. O Esforça vem para fazer a falta, o jogo está parado. Olha, se Rodrigo e o Wilker Angel não acompanharem colados no corpo do Verratti, se derem o mínimo espaço para ele subir, Richarlison, o problema é do Criciúma. Não só dele, como foi agora do Marcelo Hermes, né? Que fechou certinho, mas deixar o Verratti ganhar espaço para depois tentar atacá-lo é mais difícil. Apesar de não ser um cara tão alto, tem 1,87 de altura, mas é um cara que sabe muito bem ler o tempo da bola. Bola nas costas do Piton. Ataca o Criciúma, vem cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, olha só. Aparece para o jogo Hermes, cruzamento contra o PH. Escanteio para o Criciúma cobrar. Tá aí Marquinhos Gabriel, uma das referências técnicas da equipe do Cláudio Tencati. O Bolassi também nasceu na França, optou por defender o Congo. E jogador da Premier League, esteve lá pelo Crystal Palace, pelo Everton, pelo Aston Villa. Tá aí ele com a mão na cintura, esperando pela bola cruzada na grande área. No gol do Romário, no gol das piscinas. Escanteio já batido. Hermes ajeita para a perna boa com a canhota, cruzou na boca do gol. Ela fica viva, oferecida. Marquinhos Gabriel, chicotada na cara dela.
Já tinha irregularidade no ataque do Criciúma antes do chute do Marquinhos Gabriel. O impedimento marcado com o Premier. Dá jogo! Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Medel sai jogando com o Léo. Por dentro, passe ruim do Léo. Vem para consertar Hugo Moura. O passe ficou quente na defesa do Vasco. Criciúma faz meia pressão, não vai incomodar tanto os zagueiros do Vasco, que consegue quebrar esse primeiro muro da marcação. Hugo Moura toca um pouquinho mais atrás até o Esforça. Léo mais uma vez. Gary Medel, chileno bicampeão da Copa América. Toca na beira do campo para o PH. Ele afunila e recua até o Léo Jardim. A questão do Vasco com essa formação, Guga, é que o meio-campo fica só com 3 jogadores jogando. E se o Payet ainda dá 2 passinhos para frente, acaba ficando só o Hugo e o Esforça por ali. Agora, por exemplo, o Paulo Henrique pegou a bola, não tinha com quem jogar, porque falta aproximação dos jogadores de meio-campo. Olha só, ficam o Ryan, o Verratti e o David muito espetados na frente e o meio-campo muito vazio. Então precisa um deles voltar um pouquinho exatamente para poder triangular, fazer uma tabela, buscar a bola também no pé dos volantes, senão eles ficam sem opção de jogo. Bola tocada para o Payet, veio na contramão de graça, fintou de letra contra 2 jogadores, conseguiu o cruzamento para o David, corta a marcação. O Criciúma se safa lá no campo de defesa, na grande área. Medel, jogo de paciência, a torcida aplaude, gosta da valorização da posse da bola. O Vasco trocando passes de pé em pé. Eric Faria observa e pede para que o Vasco tenha mais triangulação, mais jogada trabalhada. Precisa de gente no meio campo para jogar. Léo vai para o chão, é só tiro de meta. E a sua leitura do jogo, o Criciúma começa bem, larga bem. Como é que pode espetar o Vasco? Fala, Richarlison. O Vasco é melhor, né? O Vasco tem o domínio do jogo. Claro que ainda não teve nenhuma grande finalização, a não ser a cabeçada do Verratti. A minha preocupação é com o Marquinhos Gabriel, né? Que a gente está sempre muito... a lembrança mais frequente minha é ele ser um meia de ligação. E hoje, nesse 4-4-2 do Tencate, ele abre para acompanhar o Piton, que é o lado mais forte do Vasco, ofensivamente falando. Quando tem a posse de bola, ele vem como meia. Mas será que ele vai conseguir fazer essa movimentação com intensidade? Eu acho que o Criciúma perde muito em criatividade, deixando o Marquinhos Gabriel acompanhando. Defensivamente, ele se desgasta demais. E quando tem a posse de bola, não vai ser tão efusivo para ajudar o sistema ofensivo do Criciúma. Léo, apertado, sai jogando com o Hugo Moura. Olha, agora o Criciúma, 2, 4... 6, 7 jogadores no campo de defesa do Vasco. Por isso que o Vasco está assim, ó, encalacrado para jogar. Hermes contra o Ryan. Falta no garoto do Vasco. Fala aí. Foi orientação aqui, Guga, do Cláudio Tencate, né? Em 2 momentos, teve um momento anterior também que o Criciúma estava na meia pressão, os jogadores avançaram para fazer essa marcação na saída de bola do Vasco, e neste momento também. Ele dá o start e os jogadores aí avançam para marcar a saída. Nunca empataram por 0-0. O histórico do confronto traz uma média de 2,6 gols por partida. Ao longo da história, todas as competições para Vasco e Criciúma. Um jogo de gols. Será que vai ser assim? É o turno do Campeonato Brasileiro. É só a 4ª rodada. Largada no Brasileirão. PH, boa inversão, hein? Certinho pro David. Piton pediu na linha de fundo, é para ele. Chegou cruzando. Pega na marcação, Payet dá a opção pro David. Ele tentou atravessar uma bola pro Hugo Moura, que dá o carrinho, o árbitro aplica a vantagem. Foi falta, mas ele aplicou ali com o gesto a vantagem para o Criciúma jogar. O Marquinhos Gabriel não conseguiu o domínio. E o árbitro de passagem, o Caio Max, dá uma dura no Hugo Moura. Pede um pouquinho mais de tranquilidade naquele carrinho. O Hugo Moura foi ao limite, segundo o Caio Max, para tomar amarelo. Não tomou desta vez. Bola no Ryan. Ele toca para o Gary Medel. Léo. Olha, já temos metade do gramado sombreado em São Januário. Payet, passe para o David, não é bom. Vem buscar o jogo o Arthur Kaique.
Ex-jogador do Flamengo, da Chapecoense, do Bahia, do Sport. Estava lá recentemente, antes de chegar ao Criciúma. Arthur Kaique hoje é titular. Viseu e Éder como opção no banco. PH, por elevação no peito, na garganta do Esforça. Consegue controlar, toca para o Gary Medel. Léo. Lá na beira do campo, o Piton. Lucas carrega, ele tem um pouquinho mais à frente o Payet. Esforça. Criciúma está fazendo o jogo dele, todo atrás da linha da bola, esperando apenas o Vasco trocar passes laterais. O Tigre não se incomoda enquanto o Vasco toca de lado. Agora o Gary Medel aparece para jogar lá no ataque. Era volante, ele conhece um pouco também a função do meio para frente. Hermes se desfaz da bola, volta com o Esforça. 19, 20 minutos passados, é só o primeiro tempo, tá começando a quarta rodada do Brasileirão. Payet domina, pisa na bola, dá no David na linha de fundo, ganhou no corpo. David já tá na grande área, balançou, deu no Piton, limpou o Piton, bateu! Prensado, é escanteio pro Vasco bater. E essa camisa fazendo referência também aos anos 80, ficou espetacular a homenagem, valeu Roberto, tá escrito na camisa do Vasco. O Vasco tem acertado muito nos uniformes e nas homenagens, né? Piton na batida. Um dia de homenagens na conscientização do autismo. A Roberto Dinamite. Ao dia dos goleiros. Piton toca atrás. Payet marcado. Vai ter que pensar melhor jogada o francês. Devolve para o Piton. Marcação do Claudinho. Piton limpou. David passa na boca do gol. Vai embora. Com Premier. Dá jogo. Jeep é Penta. Agora com 5 anos de garantia. Você sabia que sócio do Tigre tem uma mina de vantagens no Clube Carvoeiro? São mais de 100 parceiros oferecendo benefícios. Acesse o app, o aplicativo ou o mesmo site do Criciúma, que vem para ataque com Marquinhos Gabriel nas costas do Piton. Trabalha preferencialmente com a perna esquerda. Rola no meio campo. Chama o Meritão para jogar. Meritão bateu. Pegou mal. É só tiro de meta. E o jogo, Rick? Quero te ouvir, Richarlison. O Vasco opta por jogar pelo lado esquerdo ali com o Piton, com a presença do Payet, um pouquinho da presença do David. É bom essa triangulação, é bom esse trio, mas falta um pouquinho mais de aproximação, principalmente no meio-campo. Com o Payet jogando muito aberto, o Vasco fica muito dividido. E aí não tem essa peça que faça essa bola chegar com mais qualidade no sistema ofensivo, a não ser pela triangulação do lado esquerdo. Já o Criciúma está no jogo. Está fazendo o jogo dele, tentando marcar, marcando muito bem o Hermes aqui, o Ryan, que é um jogador de velocidade. E quando tem a posse de bola, tentando o contra-ataque, o que nada aconteceu até agora. Capitão Rodrigo faz a inversão até o Meritão. Foi dele o gol decisivo contra o Brusque na decisão do catarinense. Tá aí o camisa 5 com a bola. Penteia, abre lá do outro lado, sai jogando com o Rodrigo. Zagueiro de 37 anos. Toca um pouquinho mais à frente para o Marquinhos Gabriel, que volta a abrir com o Meritão. Verrete volta para marcar. Criciúma neste momento inteiro no campo de ataque. É o que a imagem do Premier mostra. Payet dá o primeiro combate no zagueiro Rodrigo. Marquinhos Gabriel. A inversão com o Marcelo Hermes. Domina mal. Ryan vai puxar contra-ataque. Ele tem a passada larga, prefere o passe. O Esforça com a canhota lança. Era para o Payet. Arremesso para o Vasco cobrar. Payet foi um dos convidados na comitiva do presidente Macron nas últimas semanas em visita ao Brasil. Foi uma das figuras que faz a ligação França-Brasil. O Raí foi convidado também, outro atleta, ex-atleta. Olha o Payet. Olha o Payet. Tá na linha de fundo, cruzou com desvio. Tira a defesa mais ou menos porque cai no Piton com a direita. Piton bateu em cima da marcação, em cima do Wilker. Volta com o Payet. A condição dele é boa, a condição é legal. Ele tem talento, traz para perto da canhota, cruzou forte demais.
E a bola saiu em tiro de meta apenas para o Criciúma cobrar. Com o Premier, dá jogo! Sporting Bet, entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. Já são mais de 600 pares de tênis doados nas primeiras rodadas do Brasileirão pelo projeto Doe Gols. Acesse e saiba mais. doegols.globo.com, uma oportunidade de transformar vidas de jovens e crianças de todo o Brasil. Ataca o Criciúma, Bolassi tem campo para jogar. Pode até bater cruzada no gol, Bolassi com desvio, escanteio para o Criciúma bater. O Tigre espera, faz marcação no meio-campo, meia pressão apenas, mas quando pode, espeta o Vasco. O Vasco tentou pressionar a saída de bola do Criciúma, mas ficou aquele buraco no meio. O Criciúma pulou a primeira linha de marcação do Vasco, clareou uma jogada já. O Vasco tem que ter atenção nesse meio-campo, assim, tanto ofensivamente como defensivamente. A questão do Vasco hoje é o meio-campo, passa pelo meio-campo, ter mais gente ali nesse setor. Vem levantamento na boca do gol, Marcelo Hermes passa da bola, agora sim, escanteio batido na primeira trave, Verrete tira, cai no Marquinhos Gabriel. Ele rola de lado. A bola no Hermes, levantamento, tem cruzamento na área. Tiro de meta, valia tudo. Zagueiro virou o atacante, agasalhou no peito e ó. Mandou pro gol no cruzamento do Marcelo Hermes. E neste momento, gente, não é brincadeira não. Luz de outono, temperatura amena, que nada. Pausa para hidratação em São Januário. E vamos confessar, vamos contar, dividir com os amigos ligadas no Premier. A cabine do Premier fica contra o sol no primeiro tempo. Estamos todos de pé, porque não dá simplesmente para se sentar. O sol castiga mesmo, ele é frontal. E estamos no ar-condicionado, hein? Imagina essa turma enfrentando esse solão. Imagina os repórteres embaixo aqui no campo. Aí, a nossa galera aqui, ó. Dá tchauzinho aí, Eric Faria. Cadê você, Richarlison? Boa, garoto. Não escapa nada. A nossa equipe da tecnologia traz todos os detalhes na mais alta definição para todo o Brasil ligado no Premier, curtindo a abertura do Brasileirão. Guga, agora só falando disso que o Eric está pontuando e pontuando muito bem, se a gente vê uma jogada que o Ryan rouba a bola aqui do Hermes e joga no Sforza, o Sforza não tem nenhum jogador para fazer essa conexão pelo meio. O que o Sforza faz com a bola? Tenta uma virada lá no Payet ou no David, que está aberto pelo lado esquerdo. Pode acontecer de a jogada ser boa? Pode, como já aconteceu algumas vezes o Payet fazer a jogada de linha de fundo. Mas sempre fazer essa jogada eu acho que falta. E isso não é só o Payet. Pode ser o David vindo por dentro, pode ser o Verrete saindo um pouquinho, pode ser o próprio Ryan dando uma possibilidade, o próprio Hugo Moura. Então, assim, falta algum jogador tomar iniciativa e atitude para jogar nesse espaço vazio, porque o espaço tem. Lugar. Sofia Miranda. Só complementando isso que o Rick e o Eric estavam falando, realmente o setor de meio de campo é o setor de maior preocupação da comissão técnica do Vasco. A gente lembra que no início da temporada, no comecinho de fevereiro, o Jair e o Paulinho sofreram lesões gravíssimas no joelho, passaram por cirurgias, uma recuperação muito longa. Eles só voltam a ficar disponíveis para a comissão entre outubro e novembro desse ano. Ou seja, o Vasco iniciou a temporada já perdendo esses dois jogadores. O Paulinho é um jogador que o Ramon Dias gosta muito e o Ramon ficava repetindo em toda a coletiva que precisava de um volante, precisava de um meio-campo, tanto que o Hugo Moura chegou. Na semana passada foi anunciado, ele estreou contra o Fluminense, entrando durante o jogo, e hoje já é titular do time do Vasco. A lembrança da Sofia faz todo sentido. O Jair e, sobretudo, o Paulinho fazem muita falta porque são jogadores com característica de marcar e de jogar também, de armar o time, de ocupar o espaço, de aproveitar um espaço vazio. Enfim, acontece no futebol do jogador se lesionar. Então, o Vasco tem que preparar um remédio para isso que aconteceu, que foram as lesões do Jair e do Paulinho. E como é que é? E como faz isso? Tem que puxar um pouquinho. O Payet, por característica, ele acaba espetando muito. Às vezes fica uma linha de 4 ali perto da área do Criciúma. Ryan, Verrete, Payet e o David. O que o Criciúma faz? Desce o Barreto, faz uma linha de 5 e pronto, e anula essa linha de 4 do Vasco. E aí fica o Hugo Moura e o Sforza com a bola, sem ter com quem muito jogar. Então, assim, o Vasco precisa que
Precisa que o Payet venha buscar essa bola. Ele é a fonte de criatividade do Vasco. O Vasco encalacrado, Criciúma direitinho fazendo o jogo dele. Análise dos nossos comentaristas. Vamos bater meia hora, é só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Você ligada no Premier. E vem o Vasco com o PH. Ele passa metade do campo, dá a bola pro David. Dominou, devolveu o PH. Bateu, travada, escanteio pro Vasco bater. É o seguinte, eu fiquei na dúvida se ele foi travado. Ele pegou mal. Caiu na canhota, que não é a perna preferida, perdeu o gol, Paulo Henrique. Deu uma quicadinha. O Ryan tá caído aqui. Ryan caído e o PH também. O Ryan machucado e o PH corado. Porque ele perdeu o gol, Richarlison. Faltou aquela que era boa em você. Na verdade, por ele ser um lateral direito, a esquerda não é a dominante, não é a melhor perna. Mas a jogada foi boa, Guga, é isso que eu falo. O Verratti fez a movimentação, o David veio por dentro. Tem que ter mais isso. O Vasco tem qualidade, tem jogadores que podem fazer essas movimentações. Faltou só um capricho por PH com a perna esquerda fazer o gol. Faltou confiança, ele chegou hesitando com a perna recolhida, não soltou a canhota na bola para fazer 1-0. Que chance perdeu o PH. Hermes. Arthur Kaique. Diz que foi empurrado pelo lateral do Vasco. Falta do Paulo Henrique. Jogo parado em São Januário. Olha, no retrospecto, gente, entre as equipes, 13 vitórias do Vasco, 8 vitórias do Criciúma e 3 empates. Nunca empataram 0-0, repito, ao longo da história. Em confrontos Série A, Série B, Copa do Brasil. Pela Série A não se enfrentavam desde 2013, há 11 temporadas, portanto. Piton vai fazer a reposição, dá uma espiadinha para o campo de defesa, tenta o companheiro desmarcado, a melhor opção. O torcedor do Vasco segue fazendo barulho. Vez ou outra ele traz um burburinho de apreensão, como agora com Felipe Matheus. Golaço! Gol do Criciúma! Boa, na canhota daquele que foi garçom no ano passado na Série B e que começa artilheiro Brasileirão de 2024. A bola quebrada lá da defesa, Bolassi dividiu, ganhou, agasalhou no peito, Matheus Felipe de canhota, joga a luva, goleirão, deu para pegar não, né, Léo Jardim? Olha só, com a direita ele domina no peito, ela cai na direita, não usa a canhota. E ele dá, gente, com a parte externa do pé, uma trivela espetacular, um tapa na cara da bola. Felipe Matheus, golaço do camisa 7, Criciúma 1, Vasco 0, Richarlison. E se no Vasco falta essa movimentação, principalmente preenchendo os espaços pelo meio, no Criciúma não falta. Foi isso que o Felipe Matheus fez. Acreditou num chutão do zagueiro, no desvio do Bolassi, e ele conseguiu pegar um belo chute, uma finalização indefensável para o Léo Jardim. Bem aonde eu e o Eric estamos falando, aonde o Vasco tem poucos atletas, o meio, o centro do campo, uma região onde é importante ter jogadores, não só no ofensivo, mas também no defensivo. Vai você, Guga. Vem o Vasco, tentativa do Hugo Moura, para na marcação, Piton vem para brigar com o Marquinhos Gabriel, ele toma a touca, toma o chapéu, o Vasco se recupera com o Hugo Moura. Aí o Esforça, fazendo a bola chegar até o Piton, da ponta ele afunila pelo meio. Léo, bola para o Payet, dominou na coxa, Payet, ela sobra com o Hugo Moura, falta nele, é frontal, é perigosa para o Vasco bater. Foi empurrado pelas costas o Hugo Moura, que chance tem o Vasco. Tentativa de ajuda na marcação, o Barreto acabou exagerando. E olha, está um pouquinho distante, é verdade. Não basta a direção, tem que colocar força. O Payet bate muito bem, o Piton também. O Piton usa a canhota com um pouco mais de potência. O Esforça também está lá fazendo fita. Quem está na camisa do Payet?
Roberto. Especialidade da casa, não? Cobrança de falta. Payet fez um ano passado contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas foi no outro gol. Decisivo no finalzinho do jogo, no outro gol, né? Foi lá no outro gol, mas dá meia, dá mais ou menos daí. Tá aí, homenagem ao eterno Roberto Dinamite, que dia 13 completaria, estivesse aqui com a gente, 70 anos de idade. Eterno Roberto. É no gol do Dinamite. Para você que está sintonizado no Premier, é no gol à direita, o gol do Roberto. Payet sai da bola. Vem o Léo ou vem o Piton? Payet volta para a bola. Será que vem o Payet? Será que vem o Piton? Vem o Piton com a canhota na barreira. Payet toca atrás, recomeça o Vasco. PH, porta fechada para ele, por isso pisa na bola, cadencia. Volta para ajudar o Felipe Matheus. A bola toca no Bolassi por último. O Esforça faz a reposição. O assistente deu o Marcelo Vangassi, arremesso para o Vasco. Que tem um Piton lá na ponta. Interceptado, Claudinho. Vai puxar o contra-ataque para a sorte do Vasco. Acabou o campo para ele. O Guga, o Ryan está muito isolado aqui pelo lado direito, porque o Paulo Henrique não é um lateral que apoia o tempo inteiro. E aí o Ryan está recebendo a bola de costas, com marcação, olha só. E aí ou ele consegue esse giro, ou então ele vai tocar para trás. E não é a característica. O Ryan é um jogador que arrasta, jogador que tem que receber essa bola e correr para frente, não tocar para trás. É a terceira ou quarta vez que ele recebe, o Hermes encosta e obriga ele a tocar para trás. E aí o Ryan fica improdutivo dessa forma. O Vasco precisa botar ele de frente para o jogo, não de costas. Medel tira. Ó o Criciúma, talhado para o contragolpe. Subindo a marcação, atrapalhando a vida do Vasco. Vem cruzamento do Marquinhos Gabriel. Tira de cabeça Hugo Moura. A sobra na entrada da meia-lua. Ryan vem buscar o jogo. Coloca o David para correr. Ele vai enfrentar a marcação do capitão Rodrigo. Quero ver. É o camisa 7 contra o camisa 3. David voltou para o Ryan. Dominou, abriu o Verrete. Ryan, a bola passa para o Payet. Para fora do gol. Incrível gol que perde o Payet. A bola vem de pé em pé. Ryan abriu, Verrete devolveu. Ryan fez o corta-luz. Payet dominou, girou e ela dá um beijinho na trave antes de ir para fora do gol por outro ângulo. Foi até coincidência. As duas bolas que o Ryan pegou de frente criou esse ataque na intermediária defensiva e depois aqui criando o espaço na frente, abrindo na direita e depois fazendo corta-luz. É isso. O menino precisa jogar de frente, precisa ter o campo de ataque no campo de visão dele, ter o gol como meta. Ele funciona assim, não recebendo toda hora a bola de costas, tocando para trás, recebendo de costas, tocando para trás. Ele funciona assim. Era uma dificuldade quando ele subia no passado, né? Ele chegou a ser usado como centroavante e dentro desse comentário do Eric, né? O Ryan distante das características que o consagraram, inclusive na base. Ele é grandalhão, mas joga de lado. Resumindo. David vai para a marcação em cima do Claudinho. Apertada a saída para o jogo do Rodrigo. Ele consegue o lançamento. Felipe Matheus domina, hein? Felipe Matheus colocou a bola no chão. Bolassi desce para o ataque. O Hermes está pedindo aqui embaixo nas costas do PH. Pode chegar cruzando de primeira. Atravessou uma boa bola antes. Esforça. Toca para fora. Arremesso para o Criciúma. Se o Criciúma veio para o jogo talhado para o contragolpe, vencendo por 1-0 então. Olha como o torcedor do Vasco ao fundo está apreensivo. O Vasco vai tentar o contragolpe. Verrete não consegue o domínio. Rodrigo. Arthur Kaique. Bola no Bolassi. Marcelo Hermes. De volta com Bolassi. Foi boa a jogada do Bolassi no gol, né? Do Felipe Matheus ganhando uma bola de cabeça. Uma bola estourada da defesa. Claudinho. Vem para a tabela. Claudinho bateu para o gol. Léo Jardim pega. Torcedor do Vasco traz todo um burburinho porque a apreensão vai tomando conta à medida que o tempo passa, o time não se desenvolve e o Criciúma cresce.
Léo. Bola com o PH. Mais de 2/3 do campo agora sombreados. Esforça. Começa na defesa com o Medel. Bola no Piton. Bem aberto, rente à linha lateral, Payet. Que chance teve o Payet para empatar o jogo, ele deu na trave. Devolveu agora para o Piton. Domina com a direita, faz o rodopio com a canhota. Esse é David, de frente para a marcação. Ele tenta o cruzamento, a bola vem desviada. Ryan tenta uma casquinha para o Verratti. Vai para o chão, Verratti. E é pênalti! Pênalti para o Vasco em São Januário. Verratti caído. Desafoga a torcida mirim em São Januário. Eu vou dar uma interpretação aqui da cabine. Não sei se os comentaristas estão comigo. Ele deu o pênalti em cima do lance, mas sem convicção. Com o braço, manja, o braço recolhido. Ele não apita com convicção e aponta com firmeza a marca do cal. Felipe Matheus no Verratti. O Verratti teria se antecipado na opinião do árbitro e o camisa 7 teria chutado a panturrilha dele. Foi ou não foi, Brasil? A torcida do Vasco comemora o pênalti apitado em campo. Lá na salinha do vídeo, o Rodrigo Guariz do Amaral. Ele tem um recurso da tecnologia, se assim entender, para fazer o árbitro rever o lance. Ou vai respeitar a decisão de campo, o pênalti está marcado. Contra o Grêmio teve um lance parecido, né? Acho que o torcedor do Vasco vai lembrar, do Rodrigo Eli em cima do Galdames no segundo tempo, né? E a interpretação foi de não pênalti. O Galdames se antecipa ao Rodrigo Eli chuta a perna do Galdames e a arbitragem optou por não marcar um pênalti. É um lance muito parecido, em que a bola está viva, o Verratti consegue pôr o pé na frente e recebe o chute por trás. Aí vai da interpretação do árbitro agora. Ele parece ter dito aos atletas: eu já tenho uma confirmação que foi pênalti. Isso aqui é uma leitura labial minha, tá, gente? Com toda a distância e com todo pênalti confirmado, ele disse o pênalti, e com os dedos polegares, né, falando para os jogadores do Criciúma: se acalmem, o pênalti já foi confirmado. Gustavo vai para a meta. Está voltando hoje ao gol do Criciúma. Na temporada 2024, é o goleiro com 5 pênaltis defendidos e ninguém no Brasil tem mais. Ele é pegador de pênalti. Verratti é artilheiro. O artilheiro do Vasco na temporada com 8 gols em 14 jogos. Desde que chegou no ano passado. Meio gol por jogo de média para ele, uma média espetacular para o argentino. Caio Max Augusto orienta os jogadores a respeitarem a meia-lua da grande área. É o Verratti. A bola, o goleiro Gustavo e o gol. O que é que vai dar? Autorizado, 42, primeiro tempo. Vai vencendo o Criciúma, Verratti com o pé direito, olha o goleiro, bateu, defendeu o goleiro, Gustavo, o monstro. 6º pênalti em 2024 na conta dele, ninguém pega mais. Gustavo acerta o canto, a meia altura, Verratti bate na esquerda do goleiro, que voa e pega. O Criciúma segue vencendo por 1-0 graças a ele. Emiliano Dias trata de incentivar o seu artilheiro, o seu centroavante. Escanteio para o Vasco bater, reta final do primeiro tempo. Torcedor do Vasco agora prendeu o fôlego, amuado. Vamos acompanhar, escanteio, tem bola para rolar no primeiro tempo ainda. David com o pé direito, bate forte lá na segunda trave, esforça, bateu, ela passa. Com Premier, dá jogo. Ágora, invista com um time classe Ágora. Richarlison, o Gustavo é pegador e os números falam por si. E o Verratti, bateu bem? Ele bateu com força, né? Mas aquele pênalti que é meia altura, onde o goleiro, se ele acerta o canto, ele tem facilidade de defender. E foi o que aconteceu. Apesar da força, é uma bola defensável quando o goleiro acerta o canto. E o Gustavo, como é pegador de pênalti, deve ter estudado o Verratti, acertou o canto e pegou. O Guga. Oi. O Emiliano
durante a batida do pênalti, ele ficou de costas, ele não viu, e aí ele percebeu pela reação dos jogadores que o Verratti tinha perdido o gol. Piton vem para o ataque. Quanta coisa acontece no primeiro tempo em São Januário. Esforça. Pisa na bola Medel. Rola de lado. Léo. Passa pelo Bolassi. Carrega o Vasco ao ataque. Esforça mais uma vez por elevação para o PH. Dominou mal. Dominou mal, a bola escapuliu. Felipe Matheus vem para fazer a recomposição. Solta com o Hermes, que tenta o contra-ataque. Arthur Kaique aposta a corrida com o Medel. Ficou mais para o chileno, que sai jogando com o Léo. PH. Bola rolada lá do outro lado com o Léo. No meio campo, Hugo Moura. Esforça. PH. Bola atravessada do Esforça, mal atravessada. Claudinho tira de cabeça. Marquinhos Gabriel vai tentar o contragolpe com Bolassi. Tá aí o congolês. Passa a metade do campo contra dois atletas. Dá as costas para a marcação, tenta a falta. Marquinhos Gabriel recomeça na defesa. Gustavo. Bola rolada até o Barreto. Prata da casa do Criciúma tentou um passe para o Bolassi, que vai para o chão. Falta do Piton e vem cartão para o lateral esquerdo do Vasco. É o primeiro do jogo. Guga, e só trazendo uma informação sobre pênaltis. É o 6º pênalti no Campeonato Brasileiro de 2024. O 3º desperdiçado. Olha, vale como dado estatístico. Agora, para contextualizar aqui, mérito do Gustavo. O cara já na Copa do Brasil já tinha salvado o Criciúma contra o Brasiliense. Por exemplo, no jogo em que ele se machucou, teve o dedo deslocado, está retornando hoje apenas de contusão. Payet. Enfia no vazio para ninguém. O David e o Verratti queriam a bola no pé. O Payet tentou uma bola esticada. Antes do jogo, quando saiu a escalação, eu achei uma escalação acertada do Ramon Dias. A questão é que o David e o Payet, eles estão praticamente ocupando o mesmo espaço no campo. E aí, um está acabando tirando o espaço do outro. Então, para jogar dessa forma, talvez fosse melhor tirar um dos dois, reforçar, botar mais um jogador no meio campo, para preencher mais o meio campo e dar mais liberdade ou para o David ou para o Payet, porque os dois estão... Um está esbarrando no outro ali e o lado direito completamente isolado do jogo. Assim, o Vasco atacou uma vez pelo lado direito aqui, criou uma boa chance, o Payet perdeu o gol. Então, assim... tranquila pro Gustavo. Desculpa, Guga. Então, assim, talvez o Ramon tenha que equilibrar isso, assim, porque o David e o Payet estão se esbarrando. Eles estão ocupando a mesma faixa do campo. O Guga... Ataca a equipe do Criciúma com o Meritão. Toca no meio pro Marquinhos Gabriel. Tentou devolver. Tira parcialmente o Hugo Moura. Ela cai no Claudinho. Toca atrás. Aparece para o jogo Felipe Matheus, o autor do único gol. O Barreto prefere um passo mais à frente. Agora sim para o Felipe Matheus. Ele abre na esquerda com Bolassi. O Hermes vai fazer ultrapassagem. Cheio de graça, Bolassi. Cai por dentro, cruza para ninguém. A informação... Só para complementar isso que o Eric falou, o Galdames já está aquecendo faz uns 10 minutos. Vamos ver se o Ramon está pensando, assim como o Eric, de colocar mais um homem no meio de campo e tirar talvez o David ou o Payet. Além do Galdames, o Eric Marcos também está aquecendo. O Brasileirão da sua vida é no Premier. Bora! Baixe o app e o aplicativo, assista ao vivo de onde quiser. Na próxima rodada, por exemplo, no Premier, tem Atlético Paranaense e Vasco domingo às 4 da tarde. Domingo às 4 também, na próxima rodada, Grêmio e Criciúma. Payet de primeira. A bola era para o Piton. Rodrigo. Bola tocada com o Meritão. Ele faz o giro, abre. Marquinhos Gabriel. Bola se acompanha pelo meio. A bola vem tocada, rolada para o Meritão. Domina Felipe Matheus. Gira. Toca no Hermes. De volta. Felipe Matheus. No meio com o Meritão.
Torcida do Vasco vê a dificuldade do time em campo e na arquibancada, pouco a pouco vai recuperando forças para incentivar e injetar ânimo na equipe. Vai acabar o primeiro tempo. Vamos até 53. Temos 49, reloginho do Premier lá no canto alto à esquerda mostra. Ataca o Criciúma, Piton. Marquinhos Gabriel contra ele. Rodrigo. Claudinho caindo por dentro. Felipe Matheus tocando atrás. Meritão. Tá confortável o Criciúma na troca de passes. Torcedor vaia, porque o Vasco não dá o bote. E vai circulando de pé em pé o time do Criciúma dentro de São Januário, vencendo por 1-0. E a torcida do Criciúma gritou lé. Marquinhos Gabriel. Levanta a cabeça, rola no meio de volta até o Felipe Matheus. 1 minuto e meio de troca de passes e falta para o Criciúma bater. Tá aí o Tencati olhando o cronômetro. O Bolassi sofre a falta e o jogo parado. Questão, parece até insistência da nossa parte, assim, o pessoal em casa deve estar, nossa, tá falando isso de novo. Mas é porque os 4 jogadores que estão jogando no ataque do Vasco, o Ryan, o Verrete, o Payet e o David, eles não têm força para recompor toda hora. E aí o Criciúma fica muito à vontade nesse setor do campo. Falta pressão no homem da bola. O Vasco só retoma a bola quando o Criciúma erra o passe. O Vasco não consegue forçar o erro do Criciúma. Roubar uma bola, fazer com que o Criciúma toque para fora, enfim. Muito pouco isso para o Vasco em casa. Tem que pressionar mais, tem que agredir mais, tem que ser mais agressivo nessa marcação. O recado que vem da arquibancada é: ei, Vasco, vamos jogar. Quebra a cabeça Ramon Dias com Emiliano Dias, o seu filho, seu assistente técnico no banco de reservas. Falta de muito longe. Arthur Kaique posicionado para o chute. Autorizado Arthur Kaique. Léo Jardim dá escanteio numa bola que vem de longe. Paga geral o goleiro Léo Jardim, pedindo também para o time ter atenção, evitar essas faltas frontais. Olha a pressa do Claudinho para bater o escanteio. O Criciúma está fazendo o jogo dele. Um primeiro tempo direitinho do Tigre. Bola levantada na primeira trave. Na trave! A bola está viva na grande área ainda. Claudinho abre as pernas, deixa também passar o Felipe Matheus. Olha só, a bola na trave, quase, quase. Rodrigo amplia para o Criciúma. Livre de marcação. O zagueiro desviou, ela explodiu na trave para a sorte do Léo Jardim. Marquinhos Gabriel. E ó, quando a porta está fechada lá na frente, o time do Criciúma valoriza tanto a posse da bola, está tão confortável na troca de passes, sem pressão na marcação do Vasco, que volta, recomeça. Hermes de primeira, Arthur Kaique, agasalha no peito. Ryan tira na primeira. A bola vem recuada. Aí o goleiro Gustavo, um dos protagonistas do primeiro tempo. Felipe Matheus fez um bonito gol e Gustavo ainda defendeu um pênalti. Barreto. Rodrigo. O time do Vasco pregou no primeiro tempo, Richarlison? Não, não, Guga, não é isso não. É o time do Criciúma que está colocando o time do Vasco em dificuldade. Marquinhos Gabriel abre bem. Vem cruzamento, bola atravessada, bola se dominou com a canhota, com a direita, bateu Léo! Salva o que seria o segundo gol do Criciúma. Tome vaga do torcedor do Vasco que não aguenta mais o primeiro tempo. Caio Max Augusto encerra a primeira etapa com uma sonora vaia do torcedor do Vasco em São Januário. É só o primeiro tempo. O Criciúma fez 1-0, deu uma bola. Em 2 mexidas no Vasco. Saiu o Medel, camisa número 17, entrando o Maicon, outro zagueiro, e também saindo o Payet para a entrada do Galdames. Payet e Medel que voltaram hoje, inclusive. Autoriza o árbitro, vamos para o segundo tempo. Quarta rodada, jogo isolado, exclusivo. O Premier mostra Vasco 0, Criciúma 1 por enquanto. Gol marcado pelo Felipe Matheus. Maicon e Galdames, portanto, na segunda etapa. Ficaram no vestiário Medel e Payet, 2 caras que estavam retornando por motivos diferentes, né? O Medel
perdeu semanas cuidando da mãe no Chile. Semanas ainda que tenha treinado, né? Não propriamente com os companheiros. E o Payet, recuperado de contusão, retornando hoje à equipe. E o Galdames traz a primeira bola no ataque, passando a metade do campo, soltando com o Rayan. Verratti está lá na grande área. Rayan dá ponta atrás por dentro, bateu com desvio. Escanteio para o Vasco na primeira finalização do garoto. Trouxe para a canhota, mandou ver. Acho que ela tocou primeiro no Verratti, depois no zagueiro do Criciúma, antes de sair na linha de fundo. A bola vai ser cruzada, o Vasco é forte pelo alto. Galdames cruzou. A bola fica oferecida, Maicon, Gustavo, goleiro, soca a cara da bola, tira da grande área. Felipe Mateus. Limpa a jogada com a perna boa, perna canhota. Ainda que a direita também funcione, vimos. Bonito chute com a parte externa do pé, vazando o goleiro Léo Jardim. Bola com o Claudinho. Ele vem para o campo inimigo. Lateral vai fazer inversão. PH. Deixou a bola quicar, perdeu o tempo da jogada. O Felipe Mateus consegue recuperar a posse da bola. Só que perdeu um pouquinho de tempo na transição. Claudinho caindo por dentro. Bola no Barreto. Barreto abre. Bolassi cruzou. Atenção, Hermes dominou, bateu. Felipe! Gol! De novo! Felipe Mateus pro Tigre! Festa da torcida catarinense em São Januário. Mais uma vez a jogada de pé em pé, Bolassi bate cruzado, acha do outro lado Felipe Mateus, agora com a canhota, encheu a cara dela, bateu cruzado, bola pro fundo do gol. Eric Faria, largada do segundo tempo e o Criciúma amplia em São Januário. O jogo recomeçou como terminou o primeiro tempo, né? Com muito espaço para jogar, com o Criciúma muito à vontade em São Januário. Olha quanto tempo o Criciúma ficou com a bola. Ela estava do lado direito, foi do lado esquerdo, voltou do lado direito, aí foi para o lado esquerdo de novo, quando o Felipe agora fez o gol. Enfim, o Vasco voltou como terminou e o Criciúma voltou como terminou, com muito espaço para jogar. E o Vasco sem pressionar, sem marcar, muito, assim, muito passivo no jogo o Vasco, principalmente na hora que o Criciúma tem a bola. 2-0, 2 gols, bonitos gols do Felipe Mateus. Por diferentes motivos, né? No primeiro, num bonito chute mesmo, propriamente para o gol. E a construção da jogada no segundo para ampliar do Felipe Mateus. Hermes limpa o Rayan, a bola sai. Arremesso para o Vasco cobrar. Galdames. Maicon. 3 minutinhos, segundo tempo. Na próxima rodada, domingo que vem, o Vasco fora de casa, lá em Curitiba, pega o Atlético Paranaense às 4 horas. Criciúma vai pegar o Grêmio também fora de casa, domingo às 4. Léo enfia. Pra ninguém, no vazio. Bom, não deu nem para sujar o uniforme na segunda etapa. O uniforme que essa rapaziada trocou lá no vestiário. 2-0 para o Criciúma, Richarlison. Eu quero fazer uma observação no gol do Criciúma. Sabe quem tentou fazer o gol antes do Felipe Mateus? Era o Igor Meritão. Ou seja, o primeiro volante estava pisando na área do Vasco. Tamanha facilidade que o Criciúma tem no jogo. É muita confiança, é muita facilidade, é muito espaço que o Criciúma tem. E aí, com muito espaço, com jogadores com qualidade, com Bolassi se movimentando, o Criciúma toma conta da partida. Tô com o Eric. Terminou bem o primeiro tempo e começou bem o segundo tempo por causa de algumas coisas que o Vasco não tem feito jogando sob seu domínio. Maicon tenta uma bola comprida lá pro ataque. Esforça. Bola no Maicon. PH. Na beira do campo com o Rayan. Ele volta. Camisa 4. Começa a jogada na defesa. Bola para o Vasco atacar.
Hermes fecha, vem a bola para o Verratti, escorou de cabeça, tem falta, um empurrão do Verratti nas costas ali do seu marcador. E antes do jogo, na conversa que eu tive com o técnico Claudio Tencati, ele falou que o time teria que ter a ousadia, a personalidade e a disciplina técnica. E disse que a Série A do Brasileirão não é um bicho de 7 cabeças. E isso que ele está estreando na Série A nessa temporada, né? O treinador que tem experiência aí na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda não tinha essa experiência. Ó o Bolassi, Arthur Kaique dominou, contra-ataque gigante de novo. Felipe Mateus, o dono do jogo. Bola tocada para o Arthur Kaique. PH contra o Felipe. Camisa 7 do Criciúma tomando conta nessa partida até aqui. Marquinhos Gabriel. O ex-jogador do Vasco tenta a tabela com o Hermes. Marcelo Hermes toca atrás. De novo, com muita tranquilidade, o Criciúma para trocar passes. Falta para o Criciúma bater. Por que o Vasco não acha a marcação? Porque dá muito espaço para a circulação de bola do Criciúma? Tem duas coisas, né? A boa movimentação do Criciúma, de jogadores não estarem estáticos quase sempre dando opção para quem está com a posse de bola. E, claro, os espaços que o time do Vasco dá, principalmente nesse setor de meio campo. David. Limpa a jogada, Hugo Moura. Toque de primeira até o Verratti. Faz a parede, esforça, Galdames. Rayan dominou, se atrapalhou com a bola. E o contra-ataque vai sendo desenhado. Sem tanta velocidade do Felipe Mateus, que prefere a cadência a acelerar o lance. Bolassi. Ele faz fumaça, ele gosta da resenha e da firula. Empurrado pelas costas, falta nele. Você entendeu o que ele fez ali? Ele deu um giro ali, não sei, ele deu uma provocada. É isso que os jogadores do Vasco estão falando com ele, ó. Ele deu um giro, já a gente vai recuperar a imagem. Ele deu um giro agora, ó. Vamos ver. Ih, rapaz, olha lá. E penteia, esperou o contato do David. Tá cheio de graça o camisa 11. Foi importante no primeiro gol, ele resvalando a bola de cabeça e também no segundo gol, quer dizer, ele gosta da resenha, ele tá fazendo o jogo mental, enervando os jogadores do Vasco, mas quando foi preciso ele participou ativamente e objetivamente da partida também, nos dois gols. Você que gosta de videogame aí, o Bolassi teve um drible dele que ele fez ainda no Crystal Palace, que ele fez um drible diferente, como um rolinho e um giro. E esse drible foi incluído no jogo de videogame, né, no FIFA. Então ele quando veio pro Criciúma, ele disse, ó, eu vou fazer os meus dribles que tem a assinatura dele. Ele inventa os dribles como esse, né? Não sei se realmente foi uma provocação, mas ele gosta de inventar aí nos dribles. Cleiton e Adson vão entrar, 2 atacantes vão entrar no Vasco já. O técnico Ramon Dias tenta incendiar o time e a arquibancada. Ambos sentiram a pancada do segundo gol. São Januário em silêncio. Falta para o Criciúma. Preocupação estampada na cara do Léo Jardim. 3 jogadores na barreira. Felipe Mateus. Vem o Felipe Mateus para o gol. Léo Jardim encaixa. Faz a defesa sem rebote o goleiro do Vasco. Ó, o Léo Jardim sem opção. Já tira a velocidade do contra-ataque. Está encaixado, o Criciúma faz um jogo organizado. Falam aqui os nossos comentaristas, o Tigre, que está chegando da Série B. Depois de 10 anos, volta a disputar a elite do futebol brasileiro. E já empatou com o Atlético em Minas, hein? Você vê rapidamente, o Criciúma consegue pôr os 10 jogadores de linha atrás da bola, ó. Fecha os espaços para o Vasco. E aí qualquer erro sobra espaço, ó. Sobrou. Contra-ataque, Bolassi, tenho dúvida quanto à condição dele. Marca Hugo Moura, Bolassi fintou com a canhota, bateu, golaço! Golaço! Bolassi pro Criciúma! Ele parte do campo de defesa no limite. Pezinho ali, rente a linha,
finta de letra, o Moura com a canhota, bate pro fundo do gol, sem chance pro Léo Jardim. 3, 1, 2, 3 para o Criciúma, 0 para o Vasco. Ele é fumaça, ele é resenha e ele é bola, Richarlison. E o Vasco continuando os erros desde o começo da partida, né? O Criciúma bem armado, compacto, coeso, esperando o Vasco errar, o Vasco erra e o Criciúma puxa o contra-ataque com o Bolassi, com o Arthur Kaique, com o Felipe Matheus. Dessa vez o Bolassi numa jogada individual e a gente tá vendo o refrão. Olha como o Maicon lá no alto, além dele tentar partir do campo de defesa para fugir da condição de impedimento, o Maicon lá no alto era o último jogador do Vasco atrasado, dando condição para o Bolassi. Exatamente isso. E o Bolassi não tem nada a ver com isso. Participou do primeiro gol, participou do segundo gol, dando os 2 passes nos 2 gols. E agora faz o seu gol porque tem muito espaço. O Criciúma muito confiante na partida, Guga. O Bolassi fez um gesto para sair. Tem substituição no Vasco também. Entrou o Adson, camisa número 28, no lugar do Esforça, camisa número 20. Maicon, Adson, Galdames e Cleiton. Tem mais uma alteração para fazer o técnico Ramon Dias. David domina no peito. Hugo Moura. A bola do Galdames. Lá no alto, Adson, primeira jogada dele. Rola por dentro, Galdames, cruzamento. Passa pelo David, vem nas costas dele. Marquinhos Gabriel dribla na contramão, deixa a bola controlada dentro do campo. Léo toca de cabeça. Hugo Moura. Bola no Piton. Bola no meio campo até o Galdames. Na meia, David levantou a cabeça, tentou o Verratti, tira a defesa. O Guga. A impressão que eu tenho é que, neste instante, jogadores do Vasco dominam do meio para frente e já olham para a grande área. Já olham para o Verratti. O Cleiton está lá também. São 2 centroavantes. Adson abre, vem cruzamento, atenção, Cleiton toca de cabeça, toca sem pressão, sem direção. Fala, Sofia. Não, era só para confirmar essa segunda substituição, a entrada do Cleiton, camisa número 9, no lugar do Ryan, camisa número 77, é que a placa tinha sido levantada com o número 7 do David, mas o Emiliano corrigiu e saiu o Ryan para a entrada do Cleiton. No Criciúma vem aí o 23, Éder. Deve sair o Bolassi, que fez o gesto para ser substituído. E que errou agora o domínio. Bolassi dá no Adson. Recomeça o Vasco com PH. Hugo. Um bravo Criciúma vai fazendo isso aí, ó, em São Januário. 3-0, 13 minutos do segundo tempo. Vem cruzamento para o Verratti, passa por ele. Claudinho evita o escanteio. Piton vai proteger contra o Marquinhos Gabriel. É só arremesso para o Vasco. Bola no David. Vem por dentro. Galdames. Levanta a cabeça. Chama o PH. Volta o Felipe Matheus para marcar. Bola no Hugo Moura. PH dominou, cruzou. Mergulha o zagueiro do Criciúma. Me pareceu o Wilker Angel, zagueiro da seleção da Venezuela. Hermes, Wilker. PH erra o domínio. O Éder, que vai entrar, tem uma linda história no Criciúma. Está de volta ao clube já, encaminhando o final da sua carreira. Jogador importante, ex-atleta da seleção da Itália. Ex-jogador da Sampdoria, jogador do São Paulo, entrando no lugar do Bolassi. Quero te ouvir, Eric Faria. Troca um atacante pelo outro. O Éder muito experiente. Fazedor de gols. O Viseu também foi chamado agora, conforme informou o Ricardo Lai. Provavelmente vai mexer nos 2 atacantes. E o Vasco agora num 4-2-4 clássico, né? O Adson aberto pela ponta direita. O David segue aberto aqui pelo lado esquerdo. Com o Cleiton e o Verratti tentando empurrar os zagueiros do Criciúma para dentro da área, fazendo uma dupla ali. Então vai sobrar de novo aquele espaço no meio. Mas agora não tem jeito. O Vasco tem uma desvantagem de 3 gols. Precisa arriscar um pouco. Então fica o Hugo e o Galdames no meio ali e os 4 jogadores na frente. Agora é importante que o Adson e o David tentem voltar um pouquinho, até para dar opção de passe. Éder já está em campo. Saiu o Bolassi e agora vai sair o Kaique, o Arthur Kaique, para a entrada do Felipe Viseu. Felipe Viseu com a número 9.
Tá aí, Bolassi, um dos estrangeiros no Campeonato Brasileiro, ex-jogador, repito, do Crystal Palace, do Everton, do Aston Villa, jogador da Premier League. Ele nasceu na França, optou por defender a seleção do Congo. Jogador importante, com participação direta nos 3 gols do Criciúma na partida. Foi embora o Bolassi. Tira Maicon de cabeça. Éder. Toca atrás, Claudinho. Meritão. Éder de cabeça. Léo. A canhota manda lá para frente. Foi puxado o centroavante Verrete. Falta dele, falta do Rodrigo, capitão da equipe do Criciúma. Torcedor do Vasco desolado. A comissão técnica também. A gente já viu ali torcedor protestando, aquele que pagou o ingresso para vir a São Januário. Já vejo tantos torcedores deixando São Januário com 16 minutos do segundo tempo. Vasco foi embora para o vestiário vaiado na primeira etapa. Tenta reagir. Verrete abre. Adson vai ter que fazer a jogada em cima do Marcelo Hermes, que encosta na marcação para cima dele. Gosta do 1 contra 1, ele toca atrás. Hugo Moura levantou a meia altura, facilita o trabalho da marcação. Hugo Moura recupera a posse de bola para o Vasco, inteirinho no campo de ataque, tentando voltar para o jogo. Léo, capitão da equipe do Vasco, muito vaiado a cada instante que ele toca na bola. Hugo Moura faz a inversão. BH é quem domina e levanta a cabeça. Cruza na segunda trave. Leiton toca sem direção. Displicente. Direto para fora com o Premier. Dá jogo! Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Manda lá para frente o Wilker Angel. Léo. David. Bola com o Piton. Escapa da marcação, solta até o Galdames. Ele abre. Adson de frente para o Hermes. Vem por dentro, vem carregando. Ele é franzino, é leve, gosta do drible, dá a bola no David, protege de costas para a marcação, faz o giro. Viseu chega na marcação contra ele, está ainda com camisa 7, que disse ter sido puxado. Viseu, jogador da base do Flamengo, tenta uma finta, um traço. E foi empurrado pelo David. Jogo parado em São Januário. Guga. A informação. Torcida do Vasco bastante insatisfeita, como você já disse, vaias para o zagueiro Léo e também um xingamento direcionado ao técnico Ramon Dias. Talvez essa tenha sido a vez mais efusiva que a torcida do Vasco tenha feito um protesto contra o técnico Ramon Dias desde que ele chegou em julho do ano passado. Bola lançada lá para o ataque, Piton tira de cabeça, Hugo Moura domina. De trivela sai jogando com o Galdames. Bola enfiada para o Cleiton, ele pedalou, dividiu, não cai no Verrete. Vem para ajudar Felipe Matheus. Onde está o camisa 7 do Criciúma, gente? Ele já fez 2 gols no jogo e é extremamente solidário, dando combate, ajudando, dando opção para o passe aqui na defesa, correndo demais. Tá aí, ó, já está no ataque, participando da jogada ofensiva. Tudo que ele e o Marquinhos Gabriel estão fazendo no jogo é exatamente o que não fizeram os jogadores de lado do campo do Vasco, que é jogar e marcar, recompor, vir no meio, tabelar, triangular, aparecer na frente para concluir. O David não conseguiu fazer isso hora nenhuma, o Paê não fez, o Ryan prejudicado porque estava isolado também não fez. Enfim, os 2 jogadores do Criciúma estão mostrando o que tem que fazer esse jogador de lado do campo hoje em dia. Felipe Matheus. Ele foi o garçom na temporada passada com 10 passes para gol. Ninguém serviu tanto aos companheiros para os gols do Criciúma na Série B. Ele vai mostrando agora com 2 gols marcados em São Januário uma outra faceta, né? Além do cara solidário, organizador de jogo, artilheiro também. O Jardim sai jogando com o PH. A torcida agora embala o 7-7, o meu Vasco não precisa de você, queremos jogador e por aí vai. Tá na bronca o torcedor Cruz Maltino. David domina. Aqui embaixo o Piton. Domina, levanta a cabeça, cruza. Olha o Verrete escorando de cabeça.
A bola tá com o Adson, bateu pro gol, defendeu Gustavo. Defesaça do goleiro do Criciúma. Já pegou um pênalti do Berrete no primeiro tempo. Piton. Bola na ponta. Bola trabalhada do Vasco ali na tentativa de tabela. O Adson briga, vai até o final, arremesso para o Criciúma. O Vasco agora fica postado no campo de defesa do Criciúma. Olha só, de novo a defesa do Gustavo. O Berrete escorou. O Adson bateu e ele espalmou. O Adson, Guga, ele foi um investimento alto do Vasco, né, nessa temporada, e o Ramon não tem utilizado muito, né? Ele tem sido a segunda, às vezes a terceira opção para jogar pelo lado do campo. O Adson deveria ser mais bem aproveitado, até pelo investimento que foi feito nele. É um bom jogador, é um jogador que tem o drible, tem boa velocidade. O Ramon deveria olhar mais para o Adson com mais carinho, assim. Ele estava quase que no fim da fila. Estava jogando o Ross, estava jogando o Ryan, estava jogando o David, e o Adson quase nunca é escalado. E quando entra nessa roubada aí, né? Vai trocar o Criciúma. Tá saindo o número 4, o Wilker Angel, para a entrada do número 33. Tá entrando agora o Maia, né, o zagueiro. A substituição do Criciúma. Guga. Vamos lá. Complementando essa informação que o Eric falou, essa questão do Adson, ele foi o segundo reforço mais caro para a temporada, depois do zagueiro João Vitor. E ele veio para ser basicamente um substituto do Gabriel Peck, esse jogador de lado, com velocidade. E como o Eric falou, ele não virou nem a primeira, nem a segunda opção. Tem o Rossi, o Ryan passou na frente dele também. E a comissão técnica acha que ele tem uma questão física ali, que ele talvez não tenha muita força. Essa foi uma apuração, inclusive, dos nossos colegas setoristas que cobrem o Vasco diariamente no GE. Globo, que essa questão física pesou nessa decisão da não utilização com frequência do Adson. É algo parecido com a questão do Orediano, né? Agora, o Adson não é uma novidade pra gente. É o mesmo Adson, que esteve no Corinthians, que saiu para jogar no exterior e está voltando. Quer dizer, não dá para pegar a essa altura com tanto investimento, tanto profissionalismo, ninguém de surpresa, né? Tanto o Orediano como o Adson eram o que eram. Detectar deficiência na preparação física a essa altura. Marquinhos Gabriel domina. Olha o Criciúma de novo. Escanteio para o Tigre bater. PH briga. Diz que não. Tá aí o Éder. Uma grande marca do futebol da história do Criciúma, de volta na terceira passagem dele. 3 títulos conquistados. Tentando ajudar ao Criciúma. Que tem o Bahia pela Copa do Brasil. Tá vivo. O Vasco vai pegar o Fortaleza. Meio de semana de muita Copa do Brasil nos canais Globo. Bola levantada, escanteio batido, segunda trave, atenção! Goleada do Criciúma! Palmas em São Januário. Torcedor do Vasco aplaude o Criciúma, um momento histórico que vivemos. O torcedor do Vasco mostrando a sua grandeza, toda a sua dignidade, na bronca, com o próprio time, com a diretoria. Mas num momento muito digno, aplaude o Criciúma, que vem da Série B e enfia 4-0 no Vasco em São Januário. Uma cena inusitada, tá aí o 4º gol. Bola escorada, Maia ajeita, Léo fica vendido, gol confirmado, bandeira não deu impedimento, não entendeu assim. 1, 2, 3, 4 para o Criciúma, 0 para o Vasco. O Criciúma faz história, Meritão faz o 4º gol. Que momento, gente, torcedor do Vasco, P da vida, mas ainda assim muito digno, com D maiúsculo, na bronca com Ramon Dias, jogadores, diretoria, mas reconhecendo o bravo Criciúma, que faz história no Rio de Janeiro. Primeira vitória do Criciúma depois de tanto tempo aqui no Rio de Janeiro contra o Vasco.
É uma grande vitória do Criciúma, tem todos os méritos para chegar nesse placar. O VAR mostrando aqui no telão do estádio a posição. 4-0, ninguém ganha de 4-0 fora de casa se não tiver uma grande atuação, e o Criciúma está tendo essa grande atuação, mas a passividade, a apatia do Vasco nesse escanteio me chamaram a atenção. Uma bola escorada, o jogador sozinho para fazer o gol, teve tempo de dominar, a bola subir, ainda escorar para dentro do gol. É inacreditável a apatia do Vasco nesse segundo tempo, inacreditável. Última substituição do Vasco, entrou o Matheus Carvalho, camisa número 85, no lugar do Hugo Moura, camisa número 25. Guga, detalhe para a história, né? Até o Rodrigo Tencati olhou para o... Deixa eu só ver o ataque do Vasco. O David traz a bola pertinho da grande área, solta com o Piton. Ele ameaça a linha de fundo, consegue o cruzamento. O Verratti vem para brigar. David perde na dividida. Viseu vai até o final. Já passa a bola para você, Ricardo Lai. Deixa eu ver o Vasco. Bola solta com o Piton. Piton levantou lá na segunda trave. Bola escorada do Adson. A informação, a alteração no Vasco. Vamos lá, Lai. Sobre a história, né, desse confronto, 20 jogos, nunca houve uma goleada, nunca houve uma diferença tão grande. E essa é só a segunda vitória do Criciúma jogando aqui em São Januário. Foram 10 jogos antes desse, 9 derrotas do Criciúma e apenas uma vitória, que foi há 20 anos, em 2004, em abril de 2004. E agora a segunda vitória do Criciúma em cima do Vasco aqui em São Januário e com essa goleada. É o seguinte, o Caio Marques Augusto flagrou uma lata sendo atirada no gramado de São Januário e pediu para ser relatada em súmula. O comportamento do torcedor do Vasco até este primeiro objeto atirado, exemplar. Vasco ataca. Matheus abre. Piton. Galdames. A essa altura, 4-0 para o Criciúma. O Galdames olha para um lado, toca para o outro e toca errado. É para matar de raiva o torcedor do Vasco. É meio desconectado da realidade do que está acontecendo. A gente está vendo hoje aqui em São Januário, o Campeonato Brasileiro está começando, mas é a maior vitória de um time visitante até então no campeonato. As outras duas goleadas, né? O Atlético Paranaense no Cuiabá, 4-0, foi na Arena da Baixada. Botafogo 5, Juventude 1, foi no Newton Santos. Então, fora de casa é a maior vitória de um time visitante até então no campeonato. Uma grande atuação, uma grande vitória de um time que veio sabendo o que tinha que fazer, de como enfrentar o Vasco, de aproveitar os vacilos que o Vasco deixa no campo. Não é de hoje que o Vasco tem esse problema no meio-campo, esse vazio no meio-campo. O Vasco vem sofrendo com isso. As semifinais do Campeonato Carioca mostraram isso. Nova Iguaçu soube aproveitar muito bem essa questão do meio-campo do Vasco despovoada. Então, o Ramon Dias precisa consertar isso urgentemente, porque assim, um 4-0 em casa tem eco, tem efeito colateral, não fica por apenas uma vitória e vida que segue, entendeu? Isso vai ter desdobramento, uma derrota dessa em casa. O Criciúma vai preparar aqui mais duas substituições. Um é o Newton, que foi recentemente contratado, número 8, e o outro é o número 19, o Candelo. Torcedor do Vasco agora vai ensaiando um olé para o Criciúma. Desce Hermes. Éder. Felipe Matheus. Está na roda o Vasco. Sendo apupado pelo próprio torcedor. Sofrido torcedor do Vasco que mais uma vez esgotou os ingressos em São Januário. E vê uma derrota histórica na quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Maicon sai jogando com o Piton. Cleiton na dividida, melhor para o Rodrigo, capitão da equipe. Arremesso para o Vasco com o Premier. Dá jogo! Jeep é Penta, agora com 5 anos de garantia. Alterações. No Criciúma sai o Meritão, tá saindo mancando para a entrada do Newton, número 8, né? Vai fazer a estreia dele pelo Criciúma, contratado recentemente. E o lateral direito, o Claudinho, número 27, para a saída do colombiano Candelo, com o número 19.
Candelo e Newton, portanto, na equipe do Criciúma. Que vitória do Cláudio Tencati, hein? Campeão paranaense com Londrina, campeão catarinense pelo Criciúma. Ele vai colocar no currículo essa goleada em cima do Vasco até aqui, 4-0. Ainda que não tivesse vencido, empatou com o Juventude em casa e empatou com o candidato a título poderoso Atlético em BH. Vai vencendo a primeira e de uma maneira acachapante o Criciúma de Viseu, que ataca com Éder. Éder domina, Marquinhos Gabriel. Chega Matheus. Mas são atuações bem diferentes, viu, contra o Atlético Mineiro. O Galo finalizou 20 vezes contra o Criciúma. O Criciúma teve 3 finalizações naquele dia. Acabou tendo mais sorte do que juízo naquele dia na Arena MRV. Hoje não. Hoje o Criciúma faz uma partida com P maiúsculo. Partidaça. Jogadores organizados, solidários, agrupados, correndo, dividindo todas. Hermes. Éder, das costas para marcação, deu caneta no Matheus Carvalho. Ó. Newton agora perdeu. Verrete abre com Adson. Vasco tenta diminuir, dar mais dignidade ao placar. Adson bateu. Fraquinho, Gustavo cai no canto para ficar com ela. Com o Premier. Dá jogo. Sporting Bet, entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. Vocês concordam que a 777 gasta bastante mal? Fazer futebol é caro, sabemos. Agora, o que tem pago de uma maneira geral está muito acima do que entregam os jogadores do Vasco nesse pacotão de reforços temporadas 23, 24? Hugo, é muito difícil a gente dizer se gastou mal, se gastou errado. O fato é que o Vasco gastou muito dinheiro e não tem um time pronto ainda. A gente está no 4º mês, teve pré-temporada, teve o campeonato estadual. O Vasco não tem um time pronto. Se você perguntar a um torcedor vascaíno qual é o time titular hoje do Vasco, qual é a base do Vasco hoje, qual é o time que o torcedor do Vasco sente confiança para ver em campo, o torcedor do Vasco não vai saber te responder essas perguntas. Assim, se gastou mal, se não gastou bem, se poderia ter gasto melhor, isso é muito difícil da gente mensurar. Agora, o fato é, gastou muito e não tem um time pronto hoje ainda. É problema só da 777? É problema só do investimento? É problema de campo, do trabalho do Ramon Dias, que ainda não deu liga esse ano? Ele não conseguiu ainda fazer esse time jogar? Eu acho que passa também pelo trabalho do Ramon Dias. Foi muito importante no ano passado, mas esse ano o time do Vasco não jogou ainda. Hermes sai com alguma dificuldade, rouba Adson para a equipe do Vasco. Adson mais uma vez, toca atrás. Vasco circula a bola. O Verrete teve a chance de colocar o Vasco no jogo num pênalti batido e defendido pelo Gustavo no primeiro tempo, que empataria a partida. Um Criciúma dominante, inteiro, organizado, vencendo de ponta a ponta até aqui. 33 do segundo tempo. Léo. Bola recuada até o Léo Jardim. Piton. Foi o grande assistente, o grande garçom do Vasco na temporada passada. O Piton atravessa lá do outro lado com o Maicon. PH. É uma troca de passes inofensiva. Tanto que o Criciúma não se cansa correndo atrás da bola. O Criciúma está posicionado, só fazendo o balanço. Quando ela está na direita, os jogadores acompanham lá. Quando ela vem aqui na esquerda, os jogadores acompanham aqui. E a vida segue. Não sei se o Richarlison concorda comigo, mas parece que o Criciúma tem um jogador a mais em campo hoje, né? Principalmente no segundo tempo. Piton. Os espaços estão sempre preenchidos por jogadores do Criciúma. Atravessa com o PH, de lateral para lateral. Ele pisa na bola, levanta a cabeça, cruza, tira a defesa. Volta com o Vasco no ataque. Recua Adson. Léo. Piton no meio campo com o Matheus. Maicon.
Maicon cruza da intermediária, a bola passa na boca do gol por todo mundo e vai embora. É só tiro de meta para o Criciúma cobrar. Fala, Richarlison. O Eric tem razão, né? Mas aparentemente o que a gente entende desse time do Criciúma é que todo mundo está se movimentando de forma equilibrada, de forma coesa, né? Balança para o lado esquerdo, todo mundo faz o balanço. Balança para o lado direito, todo mundo vem. É uma coisa uniforme, não tem espaços, ninguém fica esperando o outro tomar uma decisão para fazer. E por isso que o Criciúma faz esse belíssimo jogo. Porque entende o jogo, lê o jogo, sabe que aqui, se der espaço para o Vasco dentro de São Januário, dificilmente teria a facilidade que teve. Entendeu, antes de tudo, que poderia também atacar o Vasco e, diferentemente do que poderia ter pensado, achou os espaços que o Vasco deixou, principalmente nesse segundo tempo. Então é uma partida inteligente, de time que é bem treinado e, acima de tudo, os jogadores corresponderam dentro de campo. Google. PH, vem o Vasco tentando diminuir. Bola lançada na área para o Cleiton, deixa a bola quicar. Perde o contato com o gol, perde o ângulo. Vai ter que recomeçar. Piton. Matheus. Tá aí o Galdames. Levanta a cabeça para jogar. Bola tocada com o Cleiton. Tenta a parede, vai ter que voltar para o Maicon. Recomeçar a jogada na defesa. Lá de longe. 4-0 no placar e agora o Tencate está mais enérgico do que antes. Ele vai ditando o ritmo para os jogadores. Vai narrando praticamente o jogo, posicionando os atletas. Adson. Se atrapalha com a bola. Fica preso entre as pernas do atacante do Vasco. O desafio é manter o estado de atenção, né, dos jogadores do Criciúma. É natural você baixar um pouco a guarda vencendo por 4-0 com o jogo dominado. Imagino que a essa altura o Tencate queira voltar para casa com o placar intacto. Piton domina com a direita, bate sobre o gol. É tiro de meta com o Premier. Dá jogo. Ágora. Invista com um time classe Ágora. Olha, o Vasco vai conhecendo sua quinta derrota apenas na temporada. Deixa eu ver esse ataque do David, a gente já completa. David tenta um passe ali para o Cleiton. Briga o camisa 7 do Vasco, faz a parede, rola atrás. Matheus Carvalho tira a defesa. Briga o Viseu, ela cai com o Piton. Matheus. Bola atravessada. Galdames, tentativa com o Verrete. Éder, toca mal o Éder. De graça para o Adson. Ele tentou ali entre as pernas do Marcelo Hermes, que tira, evita o escanteio e arremesso para o Vasco. Adson, Cleiton ajeita, Adson bate, rebate na entrada da área, Cleiton gira. O jogador do Criciúma ficou caído, o árbitro aplica a vantagem, não sei se o Viseu vai tocar para fora para atendimento médico, depois da bolada que o companheiro tomou lá na batida do Cleiton. Mas então, Eric, são 5 derrotas, só que tem, por exemplo, a eliminação na semifinal do Campeonato Estadual para o Nova Iguaçu, que foi outra pancada, né? Devido ao tamanho, gigantismo do Vasco, um tetracampeão brasileiro, enfim. É mais uma para conta em 2024. Exato, Guga. O Campeonato Brasileiro está só começando, né? O 4º jogo do Vasco. Mas tem um cenário aí e o cenário não é bom para o torcedor do Vasco. São 3 derrotas seguidas já, sendo que essa em casa por 4-0 para um time que recém veio da 2ª divisão. Um time que, em tese, briga com o Vasco ali, porque as pretensões do Vasco não são de título. É um time que briga por meio de tabela com o Criciúma, então é um confronto direto nos objetivos de cada clube nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro. E somada à eliminação no Campeonato Carioca, como você falou, para um time pequeno, que é o Nova Iguaçu, essa derrota ela é muito impactante pelo placar e pela atuação, principalmente no segundo tempo, de letargia, de falta de ânimo, de passividade, enfim. Poucas vezes eu vi o Vasco assim tão entregue em São Januário como eu estou vendo nessa tarde aqui em São Januário.
Adson vai brigar com o Hermes. Ganha o Hermes. Ganhou no corpo. Felipe Matheus. Arremesso para o Criciúma. É o que aponta o Caio Max Augusto. Marcelo Hermes. Felipe Matheus tentava uma caneta. Verrete. Ganha de cabeça, mas para ninguém. A bola sobra. Rodrigo. Impedimento marcado do Viseu. Ele sairia na cara do gol. O espaço, o clarão, estava... Piton aqui embaixo não dava condição para ele, não? Olha. Vamos para o jogo. Piton. Levanta a cabeça. Piton cruza. Era para o Cleiton. A bola fica viva na grande área. Falta de ataque. O jogo está parado. 41, segundo tempo. É isso mesmo para você que está chegando agora. Criciúma 4-0 em cima do Vasco em São Januário. Com 2 gols do Felipe Matheus. Um golaço do Bolassi. Meritão também deixou dele 4-0. E a torcida do Vasco, após o 4º gol, aplaudiu o Criciúma. Num gesto de muita dignidade. Sofrimento, dolorido. Um pouco de ironia com o Vasco também, pouco de deboche. Galdames. Léo. PH. Esse é o retrato do jogo. É o Vasco em U, trocando passes de uma lateral a outra, passando pelo meio-campo. Inofensivo. PH. Cruzamento. Gustavo se comunica com o zagueiro que tira. Marquinhos Gabriel com Marcelo Hermes. Bola por elevação. Que passe, Newton. Maicon tira na primeira. O contragolpe está desenhado. Olha o Viseu. Traz da esquerda para a direita. Viseu perde um pouquinho de tempo na transição. Que passe para o Éder. Defendeu, Léo. Que bola do Viseu para o Éder. Ataca, tem mais Criciúma. Candelo deixa a bola atrás. Viseu com a canhota. Bateu. Léo Jardim. Pega mais uma. É uma aula de futebol do Criciúma. Palmas em São Januário de novo para o Criciúma. O torcedor do Vasco não aguenta. Galdames. Rodrigo tira de cabeça. Um Criciúma organizado. Do princípio ao fim, dando o chapéu. Newton. Muito à vontade o Criciúma para jogar. Galdames. Ataca Cleiton. Enfia para o Verrete. Ele traz da direita para a esquerda. Finaliza para fora. Tiro de meta para o Criciúma bater. E Guga, só para mostrar o quanto é brilhante, o quanto é grande essa vitória do Criciúma jogando aqui em São Januário. No meio-campo, Newton. Abre lá na canhota, Marcelo Hermes. Domina. Volta com o Newton. Newton estreando hoje com a camisa do Criciúma, dá bola para o Viseu. Felipe Viseu traz contra a marcação, vai fazer o tempo passar. 3 minutos. Então uma jogada de efeito, mais 3 minutos de martírio. 3 minutos de tortura para o torcedor do Vasco. Faça a festa, torcedor do Tigre. Que vitória gigante, a maior de todos os tempos na história do atual campeão catarinense fora de casa no Brasileirão da Série A. Depois de 10 anos, o Criciúma está voltando à elite do futebol brasileiro. E logo na 4ª rodada faz isso aí com o Vasco. Verrete de cabeça, perde. Rodrigo ganha mais uma. Marquinhos Gabriel, o camisa 10, ajudando. Saindo para o jogo, penteando. Viseu vai atacar o espaço, Léo faz a cobertura, sai jogando para o Vasco. Na próxima rodada em Curitiba, Arena da Baixada, um Atlético Paranaense que briga nas cabeças recebe o Vasco.
Cleiton gira, tem desvio, tem escanteio para o Vasco. Criciúma pega o Grêmio também no domingo às 4 da tarde. Galdames. Ele cruzou em cima do Marcelo Hermes, que estava parado. Ele nem deu o combate. Aí o chute de longe, o goleiro de manchete tira. Batida do Matheus Carvalho. Hermes. Domina no peito Felipe Matheus. A bola volta para a grande área. Verrete divide com o Gustavo. Protagonista também no jogo, o goleiro do Criciúma. Para você que está chegando agora, ele pegou um pênalti na primeira etapa. Finalzinho do primeiro tempo, o Verrete tentava empatar o jogo. Quer dizer, gente, se fosse dar nota para o jornal do dia seguinte, é duro castigar alguém do goleiro ao ponto esquerda, como diziam os antigos. Uma atuação espetacular para ser enquadrada, Eric. Exato, há pouco durante o segundo tempo a gente comentou sobre isso, né? Quando você ganha de 4-0 fora de casa, você tem que ter feito muitas coisas boas durante... o olho do Gustavo está machucado. O olho direito está sangrando, por isso o jogo foi paralisado para atendimento dele. Olha o passe do Viseu pro Éder. Você tem que fazer muitas coisas boas ao mesmo tempo. Você tem que marcar bem, você tem que acertar passes, você tem que se movimentar, como o Rick falou, de um lado para o outro, o time balançando o adversário o tempo inteiro. Ter calma para finalizar. O Criciúma teve calma para finalizar o terceiro gol do Bolaço. É um espetáculo a calma que ele teve para tirar o Hugo Moura da jogada e jogar no outro canto. Terminou. Termina a pita pela última vez. Caio Max Augusto. Vamos ouvir São Januário, o comportamento do torcedor do